Oi, fofoletes, tudo bem? Estou aqui de volta trazendo para vocês mais um resumo da semana no Minha Contracapa. É bem verdade que eu fiquei umas 2, 3 semanas sem trazer vídeo para vocês, devido àquele treinamento que eu fui fazer do meu trabalho e depois eu fiquei totalmente sem tempo com muita coisa acumulada, mas eu hoje estou de volta trazendo algumas novidades para vocês. Tem sorteio no blog e tem bastante livro legal que chegou para falar. Vou começar a falar com vocês hoje sobre os livros que chegaram para mim das editoras para análise e são livros ótimos, inclusive já comecei até a ler um deles e estou amando e quero compartilhar com vocês sobre esses livros. Vamos lá então? O primeiro livro que chegou para mim foi um livro do selo Galera da editora Record e ele é o segundo livro da série Trono de Vidro, que eu ainda não comecei a ler essa série. Eu tenho os 2 livros, tá? Mas em breve eu vou estar lendo e vou estar falando com mais detalhes sobre ele para vocês. É um livro de fantasia. Essa capa do segundo livro eu achei lindíssima, mais bonita do que o do primeiro livro. Atrás ele é vermelho, assim, eu não sei, eu acho que é porque eu gosto muito de vermelho e achei perfeito essa diagramação dele. É um livro de fantasia que fala sobre Celaena, que é uma assassina que ela se inscreve pra ser uma das guardas do rei e tal. Eu não sei bem a história dele ainda, eu não cheguei a ler com detalhes sobre a sinopse, mas foi muito bem recomendado pra mim essa série. A Carol, a minha amiga, que é do blog Reparável, ela me recomendou muito sobre esse livro e eu estou louca pra ler, começar a ler essa série. Então, Trono de Vidro tá aqui. Em breve eu vou estar lendo e trazendo para vocês a resenha no blog. Outros livros que chegaram para mim foram livros da editora Arqueiro, os livros de agosto que eu escolhi para ele. E são livros lindos e eu comecei a ler já um deles, que foi o 4º livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn, que eu amo, 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 amo. Eu li no mês passado um dos livros dela, o 2º livro, que eu já trouxe a resenha pra vocês, que foi O Visconde que Me Amava. E eu estou lendo quase no finalzinho dele, hoje eu termino esse livro, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Esse aqui fala sobre Colin e Penélope. Romance de época da editora Arqueiro, muito recomendado para vocês que gostam de romance de época. Essa série da Julia Quinn é linda, ela deixa a gente suspirando, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho porque ele vai entrar nos livros lidos, então deixa ele aqui de lado um pouquinho, já volto a falar sobre ele. Outro livro da editora Arqueiro que chegou pra mim essa semana é uma fantasia também, que eu estou louca pra ler. Já ouvi falar muito bem sobre esse livro, só que eu estou desesperada porque ele é extremamente grosso e o meu tempo de leitura diminuiu drasticamente, então eu vou demorar um pouquinho para conseguir terminar de lê-lo, mas a história dele é fascinante. Chama-se Outlander, a Viajante do Tempo. Ele vem com esse... Ele vem com isso aqui, é removível, tá, gente? A capa dele, ó, é linda. O livro é lindo, como eu falei, já me falaram que ele é muito bom. Esse livro fala sobre Claire, que é uma enfermeira. Ela está na sua 2ª lua de mel com o marido, no ano de 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E nessa viagem dela de lua de mel, ela é atraída para um círculo antigo de pedras e lá ela testemunha alguns rituais. No outro dia, ela resolve voltar lá para visitar novamente esse local que ela foi das pedras. E ela tem uma surpresa. Ela descobre que ela não está mais em 1945. Ela está em 1743, na Escócia. Uma Escócia violenta e dominada por clãs guerreiros. E aí, gente, acontece o que ela menos esperava. Ela conhece um guerreiro escocês. Ela fica dividida entre a fidelidade ao marido e o desejo por esse jovem guerreiro escocês. Então, o desenrolar da história é em cima disso, dessa viagem dela no tempo. É uma série de livros, esse aqui é o primeiro, tá? Ele foi relançado, né, pela editora Arqueiro, ganhou essa nova capa lindíssima.
e ele tem só 800 páginas para ler, mas a história é super envolvente, então vai ser o próximo livro que eu vou estar lendo. Eu vou começar ele ainda hoje. Em breve eu vou estar trazendo a resenha para vocês desse livro e vou estar falando sobre ele com mais detalhes. Outro livro que chegou para mim foi da editora Gutenberg, que eu já mostrei para vocês no post de semana passada, que foi A Profecia de Sansara, que eu li, tem a resenha dele, já vou falar sobre ele. Gostei tanto desse livro, e quando comecei a ler, eu descobri que ele era o segundo livro da série Red Luna. E o que foi que eu fiz? Providenciei o primeiro livro e ele chegou para mim essa semana, que é a Biblioteca do Kizar, o primeiro livro da série Red Luna. Não se preocupem que se vocês fizerem como eu, dá para entender muito bem a história você lendo. Apesar de ser o segundo livro, A Profecia de Sansara, eu entendi tudo porque eles falam separadamente dos clãs que existem, dos vampiros, digamos assim. Esse primeiro livro, ele fala sobre os Varnes, que é o clã de sangue, são os vampiros que se alimentam de sangue. A Profecia de Sansara fala sobre os Devas, que eles se alimentam da magia, na verdade da energia dos humanos. Adorei o segundo livro. O primeiro eu acredito que vou amar. Ele tem uma diagramação linda. Os capítulos iniciam cada um com um desenho, tá? Aqui, ó, mostra um pouquinho eles. Deixa eu ver aqui, vou mostrar. Ó, eles iniciam todos assim com desenho. E no final desse livro aqui, ele tem um pedaço de história em quadrinhos, que eu amo também. Então, a diagramação dele tá linda, adorei o livro, vou ler para conhecer mais sobre os Varnes. Eu não gosto muito deles, eu não sei como que vai ser a minha opinião, pelo menos de acordo com o segundo livro, eu não gostei muito dos Varnes. Não sei qual vai ser a minha opinião sobre ele após ler esse daqui. Então, em breve estarei lendo e trazendo a resenha para vocês. E eu ganhei mais um livro num sorteio, que foi um sorteio do blog, deixa eu ver, Interessante de Ler. Estava fazendo aniversário, participei do sorteio e ganhei um livro e marcadores fofíssimos. Mandaram para mim também um bilhetinho, esse aqui, muito bonitinho. Esses marcadores do blog, Interessante de Ler, e o livro 2363. Infelizmente, o correio não tomou conta direitinho do meu livro, ele rasgou um pouquinho aqui, mas não tem problema. 2363, pelo que eu entendi aqui, ele é uma distopia, ele acontece aqui no futuro, a história parece ser interessante. É de um autor brasileiro, então vou querer ler para estar conhecendo esse autor. Logo vou trazer para vocês a resenha. Foram esses livros que chegaram, então vamos falar sobre os livros que eu li, falar um pouquinho sobre eles, o que eu achei sobre cada um deles. Vou voltar a falar sobre Julia Quinn. Como eu falei para vocês, ele chegou, eu tinha que mostrar, e eu estou lendo aqui, ó, cheio de post-its, marcando aqui os codes que eu achei interessante do livro. E eu tô quase terminando, hoje eu termino, ainda escreverei a resenha dele para vocês, essa semana vai estar no blog. Julia Quinn é simplesmente diva. Quando eu fui no evento de romance de época da Arqueiro aqui em Maceió, que a Carol e o Felipe comentaram sobre os livros da Julia e falaram que eram ótimos, eu fiquei curiosa para conhecer. E aí eu ganhei o segundo livro no sorteio lá e li no mês passado. Me apaixonei pela escrita da Julia, me apaixonei pelo livro e esse mês eu pedi, mês de agosto eu pedi, porque ele é lançamento de agosto, para Arqueiro esse livro para dar continuidade à série. É lançamento de agosto da Arqueiro, é o quarto livro lançado aqui no Brasil, da Julia e dessa série. E eu digo pra vocês, é maravilhoso. É um romance lindo, fofíssimo, que deixa você com o coração palpitando e acreditando no seu príncipe encantado. Eu devo confessar pra vocês que o comecinho do livro, sem primeiras folhas, assim, ele é legal, é gostoso de ler, mas o livro 2 eu achei bem melhor e bem mais interessante no comecinho. Depois da 100ª folha, gente,
Eu amei esse livro aqui. Eu dei muita risada. O Colin é maravilhoso. A Penélope se mostrou assim uma mulher maravilhosa, porque a gente vê um pouquinho da Penélope no livro 2. Mas aqui a gente vê mais a fundo sobre ela. E eu me apaixonei pelo casal, me apaixonei pelos dois. Estou quase terminando o livro e devo dizer que o livro é 5 estrelas. Apesar do começo ter sido meio parado, não ter sido assim tão bom quanto o segundo livro que eu li, mas ele merece 5 estrelas e eu super recomendo a série inteira para vocês. Leiam Julia Quinn, leiam essa série dos Bridgertons que vocês não vão se arrepender. Li A Profecia de Sansara. A editora Gutenberg enviou o livro pra mim, para que eu estivesse analisando. Gente, eu me apaixonei por essa série. Também é uma série brasileira. São autores brasileiros, tá? A Letícia Vilela escreve muitíssimo bem. É uma leitura gostosa, envolvente. É um livro de fantasia, porém assim, não é aquele livro complicado de você ler. Eu li em 1 dia e meio, porque eu não tinha muito tempo de ler, que eu estava no trabalho, então eu li na hora do almoço, li durante o trabalho, quando sobrava um tempinho, e eu me apaixonei pelo livro. Muito recomendado para vocês que gostam de fantasia. Esse livro também tem uma diagramação parecida com a do primeiro que eu mostrei. Todos os capítulos começam com um desenho, deixa eu achar aqui, com um desenho, uma ilustração, todos eles. A letra é legal de ler. Tem muito desenho bacana, muito desenho bonito. O desenho, ele mostra algo que tem dentro do capítulo. Então, é bem interessante, tá? A história, muito interessante mesmo. Eu me apaixonei pelo protagonista daqui. Gostei muito dos Devas. A Juna e Asti, que são os protagonistas, são apaixonantes e eu tô doida pra ver a continuação desse livro e super recomendo pra vocês que gostam de fantasia e queiram ler algum livro brasileiro. Leiam, vocês não vão se arrepender. Comecem, não façam como eu, comecem pela Biblioteca do Kizar, apesar que dá pra ler separado, porque cada um fala de um clã, como eu já falei, mas leiam na sequência que vocês vão adorar. Outros livros que eu li são da galera. Eu vou deixar esse aqui por último, vou falar sobre O Peculiar primeiro. O Peculiar, a diagramação dele é perfeita, é linda. Não tem nem o que falar sobre essa capa desse livro, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção nele. O Peculiar é um livro steampunk. Eu não tinha lido nenhum livro desse estilo. Eu gostei muito do livro. Apesar de ser um livro juvenil, voltado para o público jovem, né, ele não tem uma linguagem assim tão jovem. O Stefan, que é o autor do livro, começou a escrever O Peculiar com 16 anos e eu assim fiquei encantada com a escrita desse menino. Foi o primeiro livro dele que ele escreveu com 16 anos e ele escreve muitíssimo bem, muito melhor do que muitos autores que já estão acostumados a escrever. Gostei muito do estilo steampunk, tá? Gostei muito desse livro, achei super envolvente a história, apesar de ter achado ele um pouco lento, sem muita ação. Não sei dizer pra vocês se é porque o autor quis apresentar os personagens, apresentar a história, apresentar a situação, apresentar o enredo do livro, então ficou algo assim muito lento, sem ação, mas isso não impediu da leitura fluir. Não impediu de ser uma boa leitura. Eu me apaixonei por esse livro, tô doida pra saber o que vai acontecer, quero ver urgentemente a continuação dele e super recomendo pra você que já conhece o estilo steampunk. E se você não conhece, leia pra você conhecer. Se você não sabe o que é steampunk, dá uma olhadinha lá na resenha dele no blog, que eu explico um pouquinho o que é esse estilo, o que significa isso, o que é que você vai encontrar aqui nesse livro. Dá uma olhadinha lá na resenha que vocês vão conhecer. O livro está super recomendado, é da galera, tá? Do selo Jovem, selo Júnior, da editora Record, e vocês não vão se arrepender de ler. O último livro que eu quero falar com vocês é o livro que é fofíssimo, de uma autora brasileira também, e está rolando promoção dele lá no blog. Princesa Adormecida, da Pau Pimenta. Eu não conhecia a autora, apesar dela ter uma série famosa, que é aquela Fazendo Meu Filme, que eu
tô doida pra ler. Já ouvi muito falar sobre essa série, mas eu vou providenciar ela e logo vou estar lendo. A Princesa Adormecida é uma releitura de Bela Adormecida. E é daqueles livros, como até comentei lá na minha resenha, que pessoas que são românticas deveriam ser proibidas de ler esse tipo de livro. Porque eu simplesmente temei ele com aquele sorriso bobo na cara, acreditando mais uma vez em Príncipe Encantado e querendo que o meu apareça logo. E eu me apaixonei pela escrita da Paula. O livro é fofíssimo, é aquele romancezinho fofo que você fica tendo pelos personagens, que você torce pelo final, apesar de você saber que vai ser o final feliz ou ser um conto de fadas. Você fica torcendo pelos personagens. A cada leitura, a cada página que você lê, você fica torcendo, querendo saber o que vai acontecer. Li em um dia, menos de um dia, claro que ele é fininho, mas a leitura dele é super rápida. A Paula fez algo aqui, assim, apesar de ser uma releitura, ele não é a mesma coisa que está lendo o Conto de Fada Bela Adormecida, de jeito nenhum. Ela utilizou ela utilizou o que a gente tem no nosso dia a dia para fazendo essa releitura do Conto de Fada. E ficou muito bacana a história, ficou muito bacana mesmo. É um livro para adolescentes, tá, gente? E, assim, o que eu tenho a falar sobre ele é que eu achei ele um pouco superficial. Acho que faltou que ela aprofundasse mais a história do relacionamento entre a Rosa e o Phil. E, assim, queria ver uma maior interação entre os dois, ver os dois mais juntos. E eu senti falta disso, mas não tornou o livro chato nem ruim de forma nenhuma. O livro é lindo, é fofo, vocês vão adorar. Leiam, participem do sorteio que tá rolando lá no blog. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês participarem do sorteio. E eu torço muito por cada um que estiver participando. Quem for o sortudo ganhado vai se apaixonar também por esse livro. Ele é fofo, é só o que eu tenho para falar para vocês, que é muitinho fofo. Então foram esses os livros que eu li e chegaram a mim durante a semana. Na verdade, as últimas semanas chegaram esses livros e eu queria compartilhar eles com vocês, um pouquinho do Contracapa. É isso, pessoal. Esse resumo da semana no blog. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. Apesar de eu ter dado um pouco diminuída nas minhas postagens devido ao meu trabalho, a falta de tempo. E se vocês gostaram, dá aquele joinha, dá aquele curtir para ter ajudação. Coloca o vídeo nos favoritos para ajudar a divulgar o blog, ajudar a divulgar o canal. E sugestões, dúvidas, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo todas as atualizações do blog. E eu espero você lá no Minha Capa com seus comentários, questões e beijocas para cada um de vocês.